gostaria de trazer rapidamente nessa noite uma palavra introdutória aos irmãos. Eu comecei a ler esse texto na segunda-feira passada. Eu sempre começo a escola bíblica da semana vindoura, sempre na segunda-feira. E um dos textos que me chamou a atenção, às vezes passa desapercebido, é o final do capítulo 50 do livro de Gênesis. É o capítulo que encerra o livro de Gênesis, o início, e fala sobre a morte de José. E eu tive uma passagem essa semana da morte de um grande amigo meu, de mais de 30 anos, e naquele momento que ele morreu, nós ali conversando, né? Todos nós esperamos a morte, mas será que todos nós estamos preparados para enfrentar a morte, passar pela morte? Ou seja, não só nós mesmos, mas aquelas pessoas que estão à nossa volta. E nós vemos aqui no capítulo 50 José, uma pessoa preparada para enfrentar a morte. José, capítulo 50, versículos 22 até o versículo 26. Fala assim: José, pois, habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu José 110 anos. E viu José os filhos de Efraim, da terceira geração, também os filhos de Maquir, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. E disse José a seus irmãos: eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente vos visitará Deus e fareis transportar os meus ossos daqui. E morreu José da idade de 110 anos, e o embalsamaram e o puseram num caixão no Egito. Então nós vemos aqui, através desses poucos versos aqui que nós lemos, a postura de José, no sentido da confiança na palavra de Deus. Nós sabemos que José teve uma vida extremamente difícil até se tornar governador do Egito, e não quer dizer que depois que ele se tornou governador do Egito, a sua vida foi uma vida de felicidade plena. Provavelmente ele passou por situações difíceis, mas aqui no final, quando está falando aqui junto dos 110 anos dele, está falando na parte final. E o que chama a atenção aqui é que eu falei de manhã na escola bíblica, e repito aos irmãos nesta noite, que o povo hebreu, durante a sua estada ali no Egito, eles não foram afligidos totalmente todos os anos. E nesse período aqui, tudo indica que a nação de Israel, os hebreus, eles passavam ali por um período de, pelo menos relativa regalia. O faraó permitia que eles ali vivessem de maneira de paz. Então, o que indica aqui, o que levaria José a falar isso naquele momento, num momento de felicidade, assim podemos dizer. Num momento de felicidade ele fala e lembra: olha, eu vou falar uma coisa para vocês, meus irmãos, eu vou morrer, mas Deus vai visitar vocês, e vocês vão lá para a terra de Canaã, e eu quero ir para lá também, os meus ossos, eu quero que vão para a terra de Canaã, para a promessa. Então ele se recorda da promessa que havia sido feita a Abraão, Isaque e Jacó, que era seu pai. Então nesse momento, mesmo nesse momento de alegria, ele sabia que havia uma promessa de Deus que era uma alegria muito maior do que aquela. Então onde que a gente pode fazer uma colocação para cada um de nós? Geralmente, meus irmãos, nós só nos lembramos de Deus nos momentos de dificuldade. É muito comum nos momentos de dificuldades: estou passando por uma provação, vou à igreja hoje, preciso orar ao Senhor, pedir a Ele que me atenda, pedir a Ele que me provisione em todos os sentidos. Nós tivemos um testemunho maravilhoso aqui nesta manhã do irmão Wilson, maravilhoso, algo assim edificante. Então o irmão, clamando ao Senhor, e Deus atendeu naquele seu momento de dificuldade. Não que eu esteja aqui censurando o irmão, que ele só pede nos momentos de dificuldade, quero deixar bem claro que não é isso. Mas nós, geralmente, nós temos esse intuito. Quando nós temos uma situação de dificuldade, então nós dobramos os nossos joelhos e nós clamamos a Deus. E nós vemos aqui na questão de José, fazendo uma aplicação para cada um de nós, que o tempo que José fala isso, provavelmente era um tempo de felicidade, mas ele se lembra da promessa maior. Onde que eu quero chegar nisso? Eu espero que você esteja aqui nessa noite gozando da mais absoluta felicidade. Eu espero que você esteja vivendo o melhor momento da sua vida. E eu quero dizer para você que o melhor momento da sua vida não é esse que você está vivendo agora. O
que o melhor momento da nossa vida vai ser no momento em que nós vivemos com o nosso Senhor Jesus Cristo. No momento em que nós fomos arrebatados, se estivermos, no momento em que nós fomos ressuscitados, se mortos, assim estivermos em corpos glorificados e vivemos com o nosso Senhor Jesus Cristo. E por que José tinha esse pensamento? Então, às vezes a gente fala assim, mas como é que eu posso me preparar para isso? Como é que eu posso estar preparado para ter essa postura de José? Eu sempre falo aos irmãos que se eu enxergo na Bíblia, quando eu fiz o estudo do livro de Gênesis com os irmãos aqui, começamos em 2016, e o primeiro livro que nós lemos foi o livro de Gênesis, 50 capítulos, capítulo por capítulo, versículo por versículo. E ao final do capítulo 50, eu confesso aos irmãos que as lágrimas me vieram aos olhos com essa declaração de José, uma pessoa que passou pelo que ele passou e chega no final da sua vida com essa postura. Mas sabe qual era o diferencial de José? José tinha um coração voltado ao Senhor, um coração de amor. Isso nós entendemos aqui um pouquinho anterior do capítulo 50, depois que Jacó morre, os irmãos temem pelo que poderia acontecer a eles. Então eles vão procurar José. Vamos ler aqui a partir do versículo 18, que fala assim, 50, versículo 18. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram, eis-nos aqui por teus servos. E José lhe disse, não tem mais, porque porventura estou eu em lugar de Deus? Aí olha o que ele fala no versículo 20. Isso aqui é bem interessante, porque José não havia esquecido o que os irmãos haviam feito a ele. Ele fala assim, vós bem intentastes mal contra mim. Então ele fala para os irmãos, olha, eu sei que vocês intentaram mal contra mim, quando vocês me venderam como escravo, como vocês enganaram meu pai, dizendo que eu tinha morrido, vocês intentaram mal contra mim. Mas sabe o que ele continua? Porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Vê de novo a conotação da promessa que José entende, era uma promessa de Deus. Então José não estava entendendo essa promessa aqui, ele já estava entendendo essa promessa quando ele foi jogado naquele buraco, naquela cova. Ele sabia que Deus tinha uma promessa para ele, e essa promessa se cumpriu na vida de José. Ele continua, agora pois não temais, eu vos sustentarei a vós e aos vossos meninos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Uma pessoa no seu coração ferido, porque aqui fala, olha, eu sei que vocês bem intentassem o mal contra mim. Então José não havia esquecido. Isso cai por terra também aquela unção de Manassés, a unção do esquecimento aí que andaram pregando aí. Agora parou um pouco, mas tinha esse becerol por aí, a unção de Manassés. Tomava lá aquela situação lá que o pregador fazia, esquecia tudo como José tivesse esquecido. O versículo 20 do capítulo 50 diz que não, que ele não esqueceu. Então, irmãos, o que significa isso? Perdoar não é esquecer o mal que te fizeram, mas é lembrar e saber que Deus tem um propósito maior na tua vida. É o que José que fala, olha, eu sei que vocês intentaram contra mim, mas Deus tem um propósito muito maior, não só na minha vida, mas na promessa que Ele fez aos nossos pais, que Ele fez a Abraão, que Ele fez a Isaac, que fez a Jacó, e eu faço parte dessa promessa. Então, meu irmão, cada um de vocês aqui nesta noite faz parte dessa promessa. Cada um de nós é um José. Eu não sei se de repente alguma coisa te aconteceu de ruim, que você sentiu que alguém pode ter feito mal para você, mas Deus vai transformar em bem. E esse bem não é porque você merece, é porque você tem a graça e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Então que nós entendamos bem esse texto. Esse texto final aqui de Gênesis 50 é maravilhoso. É algo assim que você tem que ler com os olhos, mas interpretar com o coração. Você lê com os olhos e interpreta com o coração. Então você vê aqui na pessoa de José, uma pessoa que passou por tudo aquilo, que tinha todos os motivos humanos, deixar bem claro, os motivos humanos assim que o mundo assim possa oferecer para se vingar. Ali seria a minha vingança. Agora eles vão ver comigo o que acontece com eles. Eles acabam sendo consolados por José. Quando José, na realidade, eles achavam que talvez fossem consolar José, nós fizemos isso, mas não era a nossa intenção. José não se preocupou com isso. José só falou assim, eu sei que vocês fizeram mal, eu sei que o coração de vocês era malvado, eu sei que naquele período vocês tinham a malvadeza nos vossos corações e vocês intentaram
o mal contra mim, mas só que o Deus maior fez com que esse mal se transformasse em bem, não só por causa de mim, José está falando, mas por causa dessa nação, para que se cumpra o quê? O propósito de Deus. Então, finalizando, irmãos, os propósitos de Deus vão se cumprir, independente da minha vontade, independente da tua vontade, porque é vontade de Deus, é propósito de Deus, e essa nação que foi estabelecida ali, Israel, que é a nação santa, a nação escolhida. Hoje nós também fazemos parte dessa descendência, embora sejamos filhos adotivos, todos nós somos gentios, mas nós somos descendentes através da graça e da misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Então que você possa viver a plenitude da palavra de Deus e saiba, por mais feliz que você seja hoje, isso ainda não é a felicidade que se está prometida, porque a felicidade é eterna ao lado de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Vamos com muita alegria oferecer louvores de adoração ao nosso Deus.
bem-vindo aqui. É o nosso desejo, Senhor, do meu coração. Nós queremos ser inundados por Ti, Espírito Santo. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por Tua glória, Senhor. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Para mim é uma honra, um momento de alegria estar aqui novamente com os irmãos. Agradeço ao pastor Natanael Rinaldi Filho e à Igreja Evangélica da Paz pelo privilégio de poder participar de mais um seminário apologético, o pastor Natanael Rinaldi, que se inicia amanhã, a partir das 19h30. É um privilégio. Nós estamos participando desde o segundo. Não participamos do primeiro, mas depois nós participamos de todos os demais. E é uma alegria muito grande estar aqui com os irmãos. Sentados mesmos, pegue suas Bíblias em São Mateus capítulo 21, do verso 12 ao verso 17. São Mateus capítulo 21, do verso 12 até o verso 17. Toda a igreja achou? Entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em um covil de ladrões. E foram ter com ele ao templo cegos, coxos, e os curou. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se. E disseram-lhe: ouve o que estes dizem? E Jesus lhe disse: sim, nunca lestes, pela boca dos pequeninos e das criancinhas de peito, tiraste o perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. Amém? Irmãos, antes de eu começar a pregar, eu já quero explicar de antemão que ter uma livraria na igreja, como nós temos aqui, como eu tenho lá em Rio Preto, não está inserido nesse contexto, de forma nenhuma. Também fazer bazares, fazer campanhas de missões, como nós fazemos muitas vezes. Por exemplo, as irmãs fazem tortas, trazem de domingo de manhã, não é assim? Aí vendem as tortas, porque os irmãos têm que almoçar no domingo de manhã. Aí compra as tortas que as irmãs fazem, ofertam, e essas tortas acabam virando donativos para as missões. Já fizeram essas campanhas aqui? Isso é bíblico, não tem problema de fazê-lo. Nós fazemos lá em Rio Preto. Esse ano nós conseguimos uma oferta muito boa para missões nacionais. Mandamos para o campo missionário, cada irmão ofertava um bolo, uma torta, uma comida. Aí os outros irmãos que não queriam fazê-lo, mas compravam a torta da irmã que fez, e era dado para missões. Esse tipo de coisa deve ser praticado pela igreja, a igreja deve continuar fazendo. É importante que a igreja tenha uma livraria, que inclusive é uma livraria filtrada pelo próprio pastor da igreja. É ali que você vai encontrar os melhores livros, já que nas livrarias aí da cidade nós encontramos muito, digamos assim, impureza no meio dos livros evangélicos. Então não é disso que trata o texto.
Porque esse cordeiro que Deus exigia que o homem trouxesse no templo, tinha que ser criado por ele, porque fazia parte do objeto de culto, fazia parte do culto, da liturgia. Então esse cordeiro não podia ser comprado, ele tinha que ser criado pelo dono, ele ia representá-lo no sacrifício. Por isso então Deus exigia que se trouxesse da sua casa, e não que chegasse ali de qualquer jeito e comprasse um cordeirinho da promoção ali para ofertar para Deus. Deus não aceita esse tipo de coisa. Então Deus queria que cada um trouxesse o seu cordeiro, já que todo o judeu daquele tempo, ele praticava a criação de cordeiros. Então ele deveria trazer esse animal do seu lar, da sua casa, para o sacrifício a Deus, e não simplesmente comprar um ali na hora que estivesse em Jerusalém. Não era essa a proposta. Explicado isso, a mensagem desta noite, nós vamos tratar de 3 tipos de crentes produtivos que vêm à igreja e 3 tipos de crentes improdutivos que também vêm à igreja. São 3 tipos de pessoas que agradam a Deus e 3 tipos de pessoas que desagradam a Deus, que estão no templo. Comecemos então pelos que desagradam a Deus. O primeiro versículo aqui fala que Jesus encontrou os cambistas vendendo no templo. Deus se desagrada daqueles que vêm ao templo para vender. Deus se desagrada daqueles que querem vender o que Ele de graça deu. Jesus disse: o que de graça recebestes, de graça dai. Um casal lá na minha cidade, fato verídico, na década de 90, 94, 95, eles estavam com HIV. E na década de 90, o HIV era mortal. Hoje tem o coquetel. Santos também foi uma das cidades que mais teve HIV. Rio Preto também brigava com Santos pela liderança de quem tinha mais números de doentes com AIDS. Mas naquele tempo, na década de 90, o coquetel ainda não estava pronto, as pesquisas não estavam tão avançadas, e esse casal estava morrendo. E eu estava dando assistência a esse casal, já que a mãe desse casal, a mãe do irmão, era membro da nossa igreja. E eu ali dando assistência. Um certo domingo eles não vieram no culto. E eles foram lá naquela igreja do meu amigo, minha amiga. Foram lá participar de uma campanha. E estava lá uma campanha de Israel, não sei o que lá, a fogueira santa de Israel. E era R$100, $100 URVs, $100, cada envelope, que a pessoa tinha que escrever uma doença só, porque cada doença custava R$100. R$100 por doença. Então, eles deveriam colocar R$100 em cada envelope, escrever lá HIV, R$100 e ofertar. Mas naquele dia, e naquele tempo, R$100 representava $100. Você lembra que na década do ano de 94, a URV valia R$1 e R$1 valia uma URV, que era correspondente a $1. Então era $100, que corresponderia hoje a $350, $400 por envelope. E o rapaz não tinha todo esse dinheiro, ele tinha 100. Então ele chamou o pastor e falou: o negócio é o seguinte, deixa eu ofertar 50 pela minha esposa e 50 por mim, para que Deus me dê a bênção e a cura. E o pastor disse para ele: você está vendo esse meu linho fino aqui, desse terno? Isso aqui é o Deus da prosperidade. E esse Deus da prosperidade não quer metade da bênção, Ele quer que você dê tudo. E se você está dando só 50, não vai ter cura. Se você quer cura para você, é 100 para você. E se você quer cura para tua esposa, é mais 100 para ela, senão morram doentes. Irmão, com essa impetuosidade maldosa, esse vendilhão do templo estava ali, pastor, colocando aquele casal que já estava oprimido pela AIDS, definhando pela doença,
Ele colocou esse fardo e o rapaz voltou para casa chorando. A mãe dele na segunda-feira me ligou, falou: pastor, o meu filho está em choque, aconteceu isso. E eu fui lá, orei com eles, falei: está vendo? Falei para vocês não ficarem batendo nessas portas, porque o reino de Deus, a porta é estreita, tem muita porta por aí, mas é porta de vendilhão. E ali falei do amor de Deus para eles, falei que se Deus quisesse curá-los, Ele iria curá-los, mas era de graça, porque era pela cruz, é pelo sangue, é pela misericórdia, e isso não tem preço. E nós oramos, e ali a alma daqueles dois foi curada, e eu sei que um dia vou encontrá-los no céu, pela misericórdia do Senhor. Irmãos, são esses tipos de vendilhões que estão por aí, é esse tipo de venda que Jesus está condenando aqui. Deus não aceita esse tipo de coisa. Deus não aceita vender o que de graça recebemos. Estão vendendo tempo de oração. Ainda o Lucas ontem na rádio comentou que ele recebeu um WhatsApp de uma profeta, que cobrava por tempo de oração, tantos minutos de oração, R$100, tantos minutos de orações, R$500, oração com profecia, R$1.500. Aí você vai dizer: pastor, o que é isso? Isso é o que está na palavra de Deus, e é isso que Deus condena na sua palavra. E esse tipo de gente, Deus vai dar conta deles, porque são vendilhões do templo. Vendilhões do templo. E eu digo para você, meu irmão, Deus te colocou numa igreja séria, numa igreja direita, numa igreja bíblica. Por isso, irmão, fique firme na sua igreja, porque os vendilhões do templo estão aí fora, e eles vieram para matar, roubar e destruir a tua esperança. Mas nesta noite, em nome de Jesus, pelo poder da palavra de Deus, eles estão desmascarados, e você está livre, porque a verdade nos liberta. A verdade nos liberta. Irmãos, é impressionante o bazar da pichincha dos vendilhões. Tem todo tipo de coisa. Tem todo tipo de coisa. Eu me lembro que uma vez um irmão chegou em mim no meio da cidade, parou o seu carro importado, me chamou, falou: vem cá que eu vou te mostrar uma coisa espetacular. E eu fui até ele, falei: pois não, meu irmão. Ele passou a mão assim atrás do banco, catou uma cornetona e pum, na minha cara, pum, na minha cara. Falei: que isso, irmão? Ele falou: poder. Sentiu? Falei: não, senti um desconforto no ouvido. Eu falei: e teu pastor está dando isso? Ele falou: não, dando não, isso aqui eu paguei R$100, e é corneta ungida, vem ungida, você não sentiu o poder? Eu falei: não, irmão, poder está no nome de Jesus, poder está na palavra de Deus, e não nesse tipo de coisa. Não esse tipo de coisa. E abri a Bíblia e mostrei para ele, falei: há poder no sangue de Jesus, há poder no nome de Jesus, há poder na palavra de Deus, e não nessas coisas. Irmãos, estamos quase precisando fazer uma nova reforma protestante. Estamos quase precisamos fazer uma nova reforma. Assistir o filme do Lutero? Assistam. Quem não assistiu, assista. Quando mostraram um certo príncipe, rei lá da Alemanha, ele mostra as suas relíquias para o Lutero, e no filme é muito interessante essa questão, e ele mostra a asa do arcanjo Gabriel, a lasca da cruz de Cristo, o suor do santo fulano de tal, e ele tem uma sala cheia de relíquias, e Lutero fala para ele: isso não vale nada, porque de graça é que nós recebemos, e é de graça que damos, e não pode ser comprado. Então, amados, nós temos que ficar firmados na palavra de Deus, e os vendilhões do templo logo logo darão conta, porque Jesus está voltando novamente com um azorrague na mão, e esse povo vai acertar as contas com Deus. Vai acertar as contas com Deus. Agora tem um outro tipo de gente que vem à igreja, que vem no templo, que não agrada a Deus. É os que compram. Não é só os que vendem, são os que compram. Meu Deus dos céus,
Como nós gostamos de comprar bênçãos. As pessoas querem comprar tempo de oração. Eu vou falar no seminário apologético, eu estive lá em Ipatinga, Minas Gerais, dando um seminário, agora, esse ano, no começo desse ano, numa Assembleia de Deus muito séria lá, uma Assembleia de Deus muito abençoada, e os 2 presbíteros que estavam sendo meus cicerones, eles me levaram numa montanha que tem lá em Ipatinga. Pastor, sabe o que tem no cume desse monte? Eu falei, não, irmão, o que tem aí? Tem o profeta do monte. Eu falei, você está brincando que tem um profeta lá em cima? Tem, e é assim de gente, ó, tem fila para falar com o homem. Eu falei, vamos lá que eu quero falar. Não, nós vamos levar o senhor lá não, porque tem custos. Eu falei, custo? Sim, para entrar é R$50. Profecia simples, R$100. Profecia com promessa, 500. Aí eu falei para ele, tem gente para pagar isso? Ele falou, pastor, está lotado. Os irmãos da nossa igreja, se a gente não segurar, eles vêm também no profeta. Irmão, o que tem gente querendo comprar o dom de Deus. No livro de Atos tem um tal de Elimas lá, que quis comprar, um tal de mágico lá, que quis comprar o poder. Ele viu Pedro impondo as mãos, o poder descendo, e falou, quanto é que custa? Pedro falou, vai para lá, Satanás, com a tua ganância, com a tua impiedade, seja contra ti. O homem ficou cego. Pedro não aceitou, Pedro deu um checkmate nele, e ele, se deu muito mal. E esses vendilhões, irmãos, irritam a Deus, mas também irritam a Deus, aqueles que querem comprar. Meu irmão, não dá para comprar comunhão com Deus, não dá para comprar poder de Deus, porque o que traz poder de Deus, é isso aqui, no altar do Senhor. O que traz poder de Deus é o conhecimento da sua palavra. O que traz poder de Deus é uma vida santa e reta na presença do Senhor. O que traz poder de Deus é a unção do céu, é a glória do Senhor. É isso que traz o poder de Deus. Não dá para comprar essas coisas. Deus não vende isso, porque isso custou muito caro. Custou o sangue de Jesus na cruz do Calvário. Meu irmão, seja qual for a tua luta, coloca na mão de Deus, porque de graça Ele vai te dar, porque é por graça que Deus opera, é por graça que Deus trabalha, é por graça que Deus cura, é por graça que Deus liberta, é por graça que Deus abre porta, é por graça que o Espírito do Senhor está aqui nesta noite. É graça, não tem outra coisa, é graça. Então Deus não se agrada do que vende, Deus não se agrada do que compra. Um outro grupo que Deus não se agrada está no versículo 15: os principais dos sacerdotes e escribas, vendo então as maravilhas, começaram a reclamar. São os religiosos, são aqueles que vivem uma religiosidade falsa, os religiosos. Jesus estava curando no templo, Jesus estava libertando, Jesus estava operando milagres, e os caras estavam procurando falhas em Jesus, estavam ali discutindo a liturgia, estavam ali discutindo picuinhas, querendo ali pegar Jesus em alguma coisa. São os religiosos. Os religiosos até vêm na igreja, mas não vêm para adorar a Deus, não vêm para glorificar a Deus, não vêm para nada, eles vêm para achar pelo em ovo. Sabe, pelo em ovo? Minha avó dizia, meu filho, tem duas coisas que você não deve fazer: procurar pelo em ovo e dar bom dia para cavalo. Não faça isso, minha avó dizia. Olha, irmãos, tem muita gente que não vê Deus operar. Tem muita gente que não vê o milagre acontecer, porque tem os olhos críticos, somente sabe ficar ali, sem sentir o poder de Deus, sem ver a graça de Deus, porque vive uma religiosidade, vive uma vida exterior, sem ser intrínseca no Espírito e com a unção da graça do Senhor na sua vida. Então, esses religiosos
estavam na presença de Jesus, Jesus estava operando no templo, e os religiosos preocupados com detalhes, os religiosos preocupados com aparência, os religiosos perderam a bênção. 3 tipos de pessoas que desagradam a Deus: os que vendem no templo, os que compram no templo e os religiosos do templo. Esses 3 tipos de pessoas que até vêm à igreja não agradam a Deus. Mas eu não vou parar por aqui. Tem os que agradam a Deus. Tem aqueles que mexem com o coração de Deus. E o primeiro grupo está no versículo 13, porque Jesus fala: a minha casa será chamada casa. Tem aqueles que vêm para orar. Ah, meu irmão, aquele que vem para orar, esse agrada a Deus. E saiba de uma coisa: quando você ora, muito pode a oração de um justo em seus efeitos. Irmãos, vou contar um caso pelo menos rápido, porque o tempo está passando. Eu me lembro dessa irmã, ela já é falecida. Ela tinha um marido que, vou falar uma coisa para os irmãos, dava para pedir a morte. Aquela irmã tinha um marido que era uma cruz. Era um mala sem alça e sem rodinha. Aquele marido que perturbava, que oprimia a esposa, que judiava. E eu falava: então, irmã, como é que está a luta? Ah, Jesus está operando. Um dia esse meu marido vai se converter, ainda vai ser pastor. Eu pensava comigo: coitadinha dessa irmã. Esse homem se converter, já seria um grande milagre. Esse homem virar pastor, misericórdia, isso aí não vai de jeito nenhum. Eu não consegui imaginar aquele homem se convertendo, muito menos aquele homem virando pastor. E essa mulher orando. 20 anos orando. E eu pude ver os últimos anos da vida dela, orando por ele. E não é que o homem se converteu. E daí 1 ano o homem já estava no seminário teológico. E daí 4 anos esse homem já era pastor. Irmãos, Deus honra quem ora. Meu irmão, não desista de orar pelo teu marido. Minha irmã, não desista de orar pelo teu marido. Meu irmão, não desista de orar pela tua esposa. Não desista de orar pelos teus filhos. Não desista de orar por aquela porta, porque na hora certa o milagre vai acontecer. Não desista de orar. A Bíblia fala que as nossas orações são guardadas numa taça no céu, e na hora que essa taça enche, Deus quebra a taça, Deus troveja, Deus faz milagre, Deus abre porta e Deus opera a nosso favor. O templo é lugar de gente que gosta de orar, templo é casa de oração, e o próprio Deus já falou no Velho Testamento: será chamada casa de oração para todos os povos, e nós estamos aqui porque esse é o lugar que Deus ordena a benção. Então, meu irmão, Deus se alegra com aquele que vem para orar. Deus ama aquele que dobra o joelho. Aquele que tem a sua petição, venha. Aquele que tem a sua súplica, venha. Aquele que está necessitado, venha. Aquele que está angustiado, venha. Aquele que está depressivo, venha. Aquele que está amargurado, venha. O que está desanimado, seja qual for teu problema, venha. Porque Ele está aqui no meio da igreja para atender você nesta noite. Venha. Um outro grupo que vem na igreja e se agrada também o coração de Deus, agrada muito o coração de Deus, é aqueles que vêm para ser curado. E foram ter com ele no templo, e ele curou os cegos e os coxos. Igreja é lugar de cura.
Se o teu coração está doente, é aqui que você tem que trazê-lo. Se o teu corpo está doente, é aqui que você tem que trazê-lo. Se o teu espírito está doente, é aqui que você tem que trazê-lo, porque Jesus está aqui e Ele vai curar você pela sua infinita graça. Eu não posso curar você, mas eu posso levar até Jesus você. Eu quero te levar até Jesus nesta noite, porque nesta noite há poder no nome, no sangue de Jesus, para trazer cura para a tua vida, para curar você desse desânimo, para curar você dessa depressão, para curar você dessa tristeza, para curar você dessa enfermidade, para curar você dessa frieza. O Espírito de Deus está aqui e Ele pode curar você. Jesus está aqui. Jesus está aqui. E Deus não despede doente vazio. Jesus não despede doente vazio. O doente sempre vai levar o bálsamo de Cristo, porque Ele é realmente Jeová Rafá, o Deus que sara. Ele é o nosso Deus que sara. E um outro grupo que alegra muito o coração de Deus, talvez o grupo que mais alegra, porque esses são os tais que Deus procura, está lá em João 4, 23 e 24, está no versículo 16, Jesus fala assim: ouves o que estas dizem, diz os fariseus, né? Os religiosos, os escribas. E Jesus lhe disse: sim, nunca leste, pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor. O povo estava clamando: Hosana aquele que vem em nome de Deus, Hosana. E aí os escribas repreenderam Jesus, e Jesus cita o Salmo 8, mas no Salmo 8 está escrito assim, que o louvor é poder, que a adoração é poder, ou força, e aqui ele fala que é o perfeito louvor, ou seja, Deus se alegra com os adoradores. O adorador traz o poder de Deus para a terra. O adorador traz o poder de Deus para a igreja. O adorador traz a unção que quebra o jugo para a sua vida. O adorador traz a presença do Senhor. Irmãos, e adorar a Deus é poder. Quem disse isso? Jesus disse isso. É a exegese que Jesus fez do Salmo 8. A adoração é poder. Quando você entra aqui, quando você começa a louvar a Deus, quando você esquece de tudo, quando você se conecta ao trono da graça, o poder de Deus vem sobre nós, e esse poder é incrível. É incrível. Esse poder é maravilhoso, porque a adoração traz virtude do céu sobre a nossa vida. Meu irmão, e quando você entende o que é adorar a Deus, olha, a adoração é a unção que quebra o jugo. Quando começamos a adorar a Deus, o jugo é quebrado, a tristeza é desfeita, a angústia é jogada por terra, todo o mal é destruído, porque, irmãos, adoração é tudo. Adore a Deus, adore a Deus. A adoração liberta, a adoração traz vida, a adoração traz esperança, a adoração renova as forças, a adoração é tudo. 3 tipos de pessoas que Deus se agrada: o que vem para orar, o que vem para ser curado, o que vem para adorar. Essas pessoas não serão despedidas vazias, porque Deus está aqui para abençoar a tua vida. Olha, eu não sei o que está afligindo teu coração, mas eu te garanto, Jesus quer te despedir em paz nessa noite. Então fica de pé por um instante, por favor. Eu quero orar agora, uma oração muito especial, por aquele irmão, aquela irmã, que está com o coração muito aflito, muito atribulado. Você que veio na igreja hoje se arrastando, com dificuldades. Você que está aqui com o coração apertado, pensando no dia de amanhã,
pensando nos problemas, nas lutas, nas dificuldades, talvez uma dificuldade financeira, uma dificuldade física, uma dificuldade de enfermidade, de emprego, não sei o que está afligindo o teu coração, uma aflição familiar, uma dificuldade familiar, seja qual for o problema, saia do teu lugar, venha aqui, porque Jesus está aqui nesta noite, mas venha rápido, por favor, eu vou orar por você. Mas você que está passando por uma dificuldade, é sério, algo problemático, difícil, uma luta, traga no altar de Deus, venha. Glória a Deus. Venha, eu vou orar por você. Venha. Venha. Mais perto. Eu quero dizer para você o seguinte, eu não sei o que você está passando, mas Deus está aqui para te atender nesta noite. Eu não sei como é que você anda, mas Deus está aqui nesta noite para tratar você. E esse Deus não é utópico. Ele não é um Deus de um livro. Ele é um Deus presente. Ele salta das páginas da Bíblia para a nossa vida, para nos dar vida e vida em abundância. E esse Deus vai operar aqui e agora. Curve sua cabeça. Senhor nosso Deus e Pai, é no precioso nome de Jesus que nós apresentamos agora os teus filhos e tuas filhas. E nós queremos agora, Senhor, como naquele templo que um dia o Senhor esteve, e eu sei que o Senhor está aqui nesta noite, e naquela noite, naquele dia, naquele templo, o Senhor curou todos os enfermos. Então agora, Senhor, eu apresento o teu filho, a tua filha, ó Deus, com a dificuldade que ele está enfrentando, que ela está enfrentando, seja, Senhor, o que for, nós colocamos agora diante de Ti, e Tu és o Deus que sara, Tu és o Deus libertador, Tu és o Deus curador, e nesta noite, pelo poder do sangue de Jesus, pelo poder da graça de Cristo, cura Jesus, cura Jesus, cura o espírito, cura a alma, cura o corpo, cura a mente, restaura pelo poder de Jesus Cristo, ó Deus, restaura pela graça do Senhor. Ó Deus querido, nós não estamos clamando diante de um Deus de pau, de pedra ou de gesso, nós estamos clamando diante do Deus vivo, do Deus todo-poderoso, do Deus que tudo pode. Cura agora, Senhor, restaura a alma do teu filho e traz a vitória em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Meu irmão, minha irmã, receba em nome de Jesus, em nome de Jesus. Diga: eu recebo em nome de Jesus. Diga: eu recebo em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Você tem um Deus que te ama. Ó, Ele te ama. E sabe o engraçado? Que Deus está mais perto de nós quando estamos passando por lutas e aflições. Deus está do nosso ladinho, e Deus está com você nesta noite, e nesta noite você está levando a tua bênção. Então tenha uma semana de vitória na presença do Cordeiro, em nome de Jesus. Muito obrigado e Deus te abençoe. Você quer recuperar a beleza do seu sorriso? Estão faltando dentes em sua boca? Sua prótese não está mais funcionando? Você não consegue mastigar direito? Precisa remover dentes impactados?
Seus dentes estão amarelados? Então, venha conhecer a Rinaldi Odonto. Temos estacionamento próprio e você poderá contar com agradável cordialidade na recepção, excelente pré-atendimento, avaliação em procedimentos personalizados com os doutores Natan e Natanael Rinaldi. Processos de implantes, extrações e cirurgias, tudo com aparelhos de última geração. Nossa satisfação é ver você feliz, com um sorriso bonito e saudável. Venha conhecer as nossas clínicas. Acesse www.rinaldiodonto.com.br. Telefones na Clínica 1 3233 2540, Clínica 2 3203 2464. Na Rinaldi Odonto, você recupera a beleza do seu sorriso.